Glória ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Salmo 77. Nós fizemos a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Depois vocês podem ler este salmo inteiro para meditar melhor nesta palavra. Este salmo, o autor deste salmo é um homem chamado Asaf. Este Asaf era um levita, um maestro, alguém que estava acostumado, não sei se acostumado seria a palavra mais ideal, mas alguém que tinha na sua vida a postura de ir ao templo, de ir ao santuário adorar a Deus, de estar envolvido com as coisas do Senhor desde sempre. Ele nasce numa família de levitas e por nascer numa família de levitas, ele já cresce na presença de Deus, ele já cresce no santuário, na tenda, ele já cresce buscando ao Senhor. Então, com certeza, este Asaf, ele já tinha ouvido muitas coisas acerca de Deus, né? E mais do que isso, ele já deveria ter vivido muitas experiências na presença do Senhor, de orar e Deus responder, de um dia estar triste e buscar a presença do Senhor e ser renovado por Deus, de passar por um momento difícil, talvez na sua família, com alguém da sua casa, e ele buscar o Senhor e ter a experiência, né, de viver a resposta de Deus. Com certeza ele já tinha tido essas coisas na presença do Senhor. Mas o Salmo 77, ele é um pouco diferente, né? Eu, quando ministro este salmo, eu sempre gosto de dividir este salmo em momentos, né? Naquilo que a gente consegue perceber de Asaf. E esse primeiro momento, que vai do versículo 1 até o versículo 2, Asaf ele está simplesmente se queixando, reclamando, né? Tem pessoas que elas reclamam de tudo. Se está chovendo, porque está chovendo, né? Se está frio, porque está frio. Se está calor, porque está calor. Se tem algo aqui, ele reclama, não quer comer isso, ele quer comer aquilo outro. Vocês sabem como que é isso, né? Tem pessoas que elas têm, parece que um dom de reclamar. Elas reclamam de tudo na vida. Não consegue agradecer a Deus pelo fato de estar vivo. Agradecer a Deus por aquilo que Deus já tem feito. Então Asaf, nesse primeiro momento, ele está ali fazendo várias queixas. Está reclamando daquilo que ele estava vivendo. Reclamando, e o pior é que quando você está reclamando, quando você está somente olhando para o problema, você não consegue enxergar as coisas boas que você tem vivido. Você olha para a grama do vizinho e parece que a grama do vizinho é mais verde que a tua. Você olha para o casamento do vizinho e parece que o casamento dele é melhor do que o seu. Você olha para o emprego daquele outro e parece que ele está mais feliz que você. Mas se você parar para pensar, tanto de coisas que Deus já tem feito na tua vida. Se você fizer uma análise de como você estava há um tempo atrás, hoje você está bem melhor do que um tempo atrás. Hoje você já está vivendo um recomeço na tua vida. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil, não é fácil, mas é um recomeço. E glória a Deus porque você está aqui recomeçando. Glória a Deus porque Deus está permitindo você recomeçar. Quantos não tiveram a oportunidade de recomeçar? Ontem mesmo eu estava chegando perto da minha casa e eu via um ex-interno nosso jogado na calçada, num estado. Eu vinha de uma reunião, até o evangelista Odair estava comigo, o pastor Anderson. Quando a gente passava assim, ele estava jogado lá. Foi até o Odair que falou: ó o fulano ali, pastor. Totalmente, eu não sei se era drogado ou bêbado, o que era, mas jogado na rua. Falei, meu Deus, que situação, né? E talvez há pouco tempo atrás seria você que estava ali. Poderia ser eu. Poderia ser qualquer um de nós aqui, ó. E Deus nos deu a graça de estarmos aqui. Então eu acredito que, por mais que nem tudo esteja como nós gostaríamos que estivesse, nós temos motivos para agradecer a Deus,
ao invés de ficar se queixando, ao invés de ficar reclamando, né? O segundo momento deste salmo é um momento quando Asaf, ele está perturbado. Ele está numa angústia tão grande, num vazio tão grande. A Bíblia fala no versículo 4, eu estou tão perturbado que eu não posso falar. Eu não consigo nem falar. Versículo 5, eu lembro dos dias do passado, eu trago a lembrança dos dias do passado. Ou seja, por que Asaf estava angustiado? Porque ele estava vivendo o presente, lembrando do passado. Eu tinha, porque lá no passado era assim, porque há um tempo atrás eu estava vivendo isso. E é muito complicado quando a pessoa está vivendo o presente e ela ainda está conectada ao passado. Isso serve para todas as áreas. Às vezes está num relacionamento aqui, mas está lembrando do passado. Porque é o meu antigo relacionamento. Está vivendo aqui o presente, mas está lembrando porque é o meu antigo emprego que eu tinha lá atrás. Está vivendo aqui, mas está lembrando porque lá atrás, porque há um tempo atrás, porque alguns anos atrás, porque alguns meses atrás. Espera aí. O passado é uma coisa que nós não temos mais o que fazer quanto a ele. E nós não estamos mais lá no passado. Hoje nós estamos no presente. Amanhã talvez nem chegue para mim ou para você. Amanhã talvez nem aconteça. O que nós temos? Apenas o presente. Asaf estava infeliz. Eu não sei o motivo, mas por aquilo que eu percebo nesse salmo, ele estava lembrando do passado. Tempos lá de trás. Porque alguns anos atrás, porque alguns meses atrás, as coisas estavam assim, eu estava melhor, eu tinha mais condição, eu tinha um bom emprego, eu conseguia fazer isso, fazer aquilo, eu tinha viajado, eu tinha não sei o quê. Mas você viver o presente com o pé no passado vai te tornar uma pessoa infeliz. E não vai te dar condições para você viver bem o dia de hoje. Então, se você quer ser uma pessoa plena no teu presente, no teu dia de hoje, segunda coisa que você tem que fazer, a primeira é parar de reclamar. E a segunda coisa é esquecer aquilo que passou. Ainda mais quando a pessoa está saindo de um processo de dependência química, está lutando contra um processo de dependência química, verdadeiramente tem que esquecer o passado. Verdadeiramente tem que esquecer os lugares que frequentava, as pessoas que vivia, os hábitos que tinha, os vícios que tinha, porque se você está aqui e está lembrando ainda daquilo que você viveu no passado, é sinal que você ainda não está liberto. É sinal que você quer estar lá no teu passado. E o teu passado não é de Deus. O que é de Deus é o presente e aquilo que Ele está preparando para a nossa vida. E a Bíblia fala que aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós vivemos lá atrás. Amém, queridos? É isso que nós temos que entender dentro deste salmo. E o terceiro momento, e por isso que eu não li o salmo inteiro, eu quero deixar ele bem simples. O terceiro momento deste salmo, ele faz um questionamento. Ele faz algumas perguntas para Deus. Vamos ler versículo 6. Do versículo 6 ao versículo 9. Lê aí, senhor Renato, para a gente, por favor. 6. De noite eu recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Vamos lá, 7. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Percebe aqui, né, do 7, na verdade, ao 9, tanto de perguntas que ele faz para Deus. Senhor, até quando? O Senhor vai nos rejeitar? Cessou a tua graça? O Senhor não vai ser bom novamente? O Senhor está irado? Ele começa a fazer perguntas para Deus. E quantas vezes, né, nós ficamos desse jeito aqui, ó, fazendo perguntas para Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que não deu certo aquele negócio? Senhor, por que aquela porta não abriu? Senhor, por que eu estou passando por esta enfermidade? Por que eu estou passando por isso, passando por aquilo? Quantas vezes nós estamos que nem o Asaf aqui, ó, fazendo perguntas para Deus, né? Senhor, até quando eu vou estar passando por isso?
Por que isso está acontecendo? Por que as coisas não foram assim ou do outro jeito? E quando a gente começa a fazer essas questões para Deus, Deus respondeu alguma coisa para Asaf? Não. Deus não respondeu para Asaf nada. Quando você lê o livro de Jó, chega uma hora que Jó começa a fazer questões para Deus. E Deus não responde as questões de Jó. Deus fica em silêncio. Deus lá na frente responde Jó fazendo o quê? Outras perguntas para ele. Onde que você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? Onde que você estava quando eu fiz isso, aquilo, outro? Então, quando Asaf faz essas perguntas para Deus, Deus não responde a Asaf. Por que Deus não responde a Asaf? Porque era Deus trabalhando na vida dele. Então você vai, em muitos momentos, quero que você preste muita atenção nisso. Em muitos momentos, você vai fazer várias questões para Deus. E Deus não vai te responder. Porque serão momentos em que Deus estará trabalhando na tua vida. Amém? Serão momentos que Deus vai estar quebrando você, te fazendo um vaso novo. Então Asaf faz várias perguntas para Deus. Cadê tua promessa? Esqueceu Deus de ser bom? Está irado? E Deus simplesmente não responde. O que Deus deixou? Deus deixou com que Asaf percebesse, que ele entendesse a fase em que ele estava passando. Daí, olha como que acontece. Versículo 10. Leia pra gente o... Versículo 10? É. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Não, tem uma outra tradução que é diferente. Qual que está diferente? Então disse, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo? Tem alguma outra diferente? Tem alguma que fala? Isto é enfermidade minha? Tem alguma? E eu disse, isto é enfermidade minha. Isso. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Olha a conclusão que Asaf chega, depois de tudo. Isso é enfermidade minha. O que ele está falando? Isso é coisa, aqui ó, da minha cabeça. Amém, queridos? Isso aqui é coisa da minha cabeça. Ele chega a essa conclusão. Não, peraí. Ele para e fala assim, não, peraí. Não, o problema não está em Deus. O problema não está na minha mulher. O problema não está nos meus filhos. O problema não está em Davi. O problema não está... Peraí, o problema está... É meu isso daí. Isso aqui é enfermidade minha, é coisa da minha cabeça. Amém, queridos? É Deus que está trabalhando na minha vida. Eu que estou errado nisso daqui. Essa foi a conclusão que ele chega. Daí olha o que ele fala no 11. Lê pra gente aí, Ney, o versículo 11. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. 12. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Então ele vai chegar à seguinte conclusão. Peraí, eu vou trazer à memória as obras que Deus já fez na minha vida. Amém, queridos? Como que a gente consegue sair desta crise, desses questionamentos, dessa crise existencial? Lembrando daquilo que Deus já fez na nossa vida. Então Asaf falou assim, peraí, eu vou lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, das obras que Deus já fez, dos testemunhos que eu já tive, do milagre que Deus fez aquela vez que eu orei, aquela situação que Deus mudou quando eu clamei a Ele, quando eu busquei a Ele. Ou seja, a resposta ela está quando eu lembro daquilo que Deus já fez na minha vida. E quando eu lembro do que Deus já fez na minha vida, eu começo a deixar de questionar, a deixar de ficar perturbado, a deixar de me queixar, e eu começo a agradecer a Deus e lembrar da fidelidade do Senhor. E ele ainda diz, olha, ainda vou contar as tuas obras, ainda vou testemunhar a obra de Deus na minha vida. Então eu quero falar para vocês, comece a lembrar do que Deus já fez na tua vida. Comece a lembrar das obras que o Senhor já fez. E isso vai animar a sua fé. Isso vai te dar a certeza de que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que fará no dia de hoje na nossa vida. Amém, queridos? É esta palavra que Deus quer que você inicie esse mês de dezembro.
lembrando de tudo que Deus já fez. Então esse mês de dezembro vai ser o mês que nós vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez e por aquilo que nós acreditamos que Ele fará na nossa vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para a gente orar.